Era uma tarde de domingo, o sol ainda brilhava forte quando cheguei à igreja com minha família. O coração pesado, mas cheio de esperança, porque sabíamos que ali, na presença do Senhor, tudo pode mudar. Meu filho, Lucas, então com 12 anos, havia sido diagnosticado com síndrome de Angelman há quase 3 anos. Uma condição rara que os médicos disseram que não tinha cura. As palavras deles ainda ecoavam na minha mente. Ele nunca vai falar direito, nunca vai andar sozinho, vai depender de cuidados para o resto da vida. Mas eu, como mãe, como serva do Senhor, não podia aceitar isso como uma sentença final. Sabia que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, e que onde os homens dizem não, ele diz sim. Desde pequeno, Lucas era diferente. Não chorava como as outras crianças, não reagia aos sons, não engatinhava no tempo certo. Os primeiros anos foram de muita angústia. Levamos ele a vários médicos, fizemos exames intermináveis, até que aos 9 anos, veio o diagnóstico, síndrome de Angelman, uma mutação genética que afeta o desenvolvimento neurológico. Os especialistas explicaram que ele teria crises de riso sem motivo, dificuldade para se comunicar, movimentação desajeitada, e em muitos casos convulsões. Foi como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Meu marido João, um homem de fé firme, segurou minha mão e disse: não é o diagnóstico que vai definir a vida do nosso filho. É Deus quem tem a última palavra. E assim começamos nossa jornada. Não foi fácil. Lucas não conseguia se alimentar direito, engasgava com frequência, e as noites eram de pouco sono, porque ele acordava várias vezes, agitado. As crises de riso incontroláveis eram as mais difíceis. Ele podia começar a rir alto sem parar, por minutos a fio, como se algo o estivesse perturbando por dentro. Os médicos receitaram remédios para controlar as convulsões e a ansiedade, mas os efeitos colaterais eram terríveis: sonolência excessiva, falta de apetite, e uma tristeza nos olhos dele que me partia a alma. Eu orava todas as noites, colocando as mãos sobre a cabeça do meu filho e pedindo a Deus que o libertasse daquele sofrimento. Senhor, o Senhor conhece o Lucas antes mesmo de ele ser formado no ventre. O Senhor sabe o plano que tem para ele. Não permita que o inimigo roube a vida do meu filho. Em nome de Jesus, eu clamo por milagre. Os irmãos da igreja nos apoiavam muito. Sempre que podiam, visitavam nossa casa para orar por Lucas. Lembro de uma irmã, Dona Maria, que certa vez segurou as mãos do meu filho e disse, com lágrimas nos olhos: menino, Jesus te ama e ele vai te curar. Você vai correr, vai pular, vai louvar ao Senhor como qualquer outra criança. Aquelas palavras me davam forças para continuar. Mas havia dias em que a fé parecia fraquejar. Quando via outras crianças da idade dele brincando, falando, indo para a escola, meu coração doía. Por que meu filho, Senhor? Eu perguntava. Mas logo vinham as lembranças das promessas de Deus: tudo posso naquele que me fortalece. Pedi, e dar-se-vos-á. Aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então veio o dia que mudaria tudo. Era um culto de domingo à noite na nossa amada congregação cristã. O templo estava cheio, os hinos eram cantados com unção, e a presença do Espírito Santo se fazia sentir de maneira poderosa. Eu estava sentada com Lucas no colo, como sempre, porque ele não conseguia ficar quieto sozinho. De repente, o irmão que estava dirigindo o culto pediu que todos os que tinham algum pedido especial se levantassem para oração. Meu marido me olhou, e eu senti no coração que aquele era o momento. Levantei-me com Lucas nos braços e fui até a frente. O irmão colocou as mãos sobre a cabeça do meu filho e começou a orar com uma fé que contagiou a todos. Senhor Jesus, o Senhor conhece o sofrimento desta família. O Senhor sabe das noites sem dormir, das lágrimas derramadas, das orações feitas em segredo. Mas hoje, Senhor, nós não vamos sair daqui sem a tua resposta. Em nome de Jesus, eu ordeno que esta síndrome saia do corpo deste menino. Que todo dano genético seja restaurado pelo poder do teu sangue. Que os neurônios dele sejam regenerados, que a sua mente seja renovada, que a sua boca se abra para louvar o teu nome. Em nome de Jesus, eu determino: Lucas está curado. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Lucas, que sempre ficava inquieto, de repente parou. Seu corpo, que antes se contorcia sem controle, relaxou. Os seus olhos, que antes pareciam perdidos, se fixaram no irmão que orava. E então, ele sorriu. Não era aquele riso sem motivo da síndrome. Era um sorriso tranquilo, cheio de paz. Eu senti um calor percorrer o meu corpo, como se uma corrente elétrica tivesse passado por mim. As lágrimas começaram a cair, e eu não conseguia parar de dizer: glória a Deus, glória a Deus. O irmão continuou orando, e de repente, Lucas fez algo que nunca tinha feito antes.
Ele esticou os braços e disse, com uma voz clara porém trêmula, Mãe, foi só uma palavra, mas foi suficiente. A igreja inteira explodiu em louvores. Gritos de aleluia e glória a Jesus encheram o templo. Eu caí de joelhos, ainda segurando meu filho, e comecei a chorar sem parar. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão. Deus tinha ouvido nossas orações. Nos dias que seguiram, as mudanças foram visíveis. Lucas começou a se comunicar melhor. As crises de riso incontroláveis desapareceram. Ele passou a dormir a noite toda sem acordar agitado. Os médicos, quando viram na consulta seguinte, ficaram estarrecidos. Isso não tem explicação científica, disse um deles. Os exames mostram uma melhora que não deveriam mostrar. Eu sorri e respondi, doutor, a explicação é Jesus. Ele curou meu filho. Hoje, Lucas tem 15 anos. Ele fala, anda, brinca, vai à escola e o mais importante, ama ao Senhor. Toda vez que ele sobe ao púlpito para dar o seu testemunho, a igreja se enche de lágrimas. Ele diz com uma simplicidade que toca o coração, Jesus me curou. Ele pode curar você também. E é verdade. Deus não faz acepção de pessoas. O que ele fez por Lucas, ele pode fazer por qualquer um que crer. Este testemunho não é para engrandecer a nós, mas para glorificar ao nosso Deus, que é fiel e misericordioso. Ele conhece cada lágrima que cai, cada dor que sentimos, cada noite de angústia. Mas ele também conhece o momento certo de agir. Às vezes, a resposta demora, mas ela vem. E quando vem é perfeita. Que este relato sirva de encorajamento para quem está passando por lutas que parecem não ter solução. Não desista de orar. Não desista de crer. Deus ouve, Deus vê, e Deus age no tempo certo. A síndrome de Angelman tinha um nome, mas Jesus tem um nome acima de todo nome. E foi em seu nome que Lucas foi libertado. Agradecemos a todos os irmãos que oraram por nós, que nos apoiaram, que não nos deixaram desanimar. Agradecemos ao Senhor por sua fidelidade, por sua misericórdia, por seu amor que nunca falha. Que este testemunho seja como um farol para quem está no mar da aflição, mostrando que a luz de Cristo brilha mesmo nas noites mais escuras. Que Deus abençoe a todos que lerem esta história. Que Ele fortaleça a sua fé, renove a sua esperança e confirme em seu coração que para Deus não há nada impossível. Amém. Quando Lucas subiu ao púlpito naquela noite de culto, muitos irmãos já o conheciam desde pequeno. Alguns se lembravam dos dias em que ele não conseguia sequer segurar um copo, quando os médicos diziam que ele nunca falaria uma palavra sequer. Mas ali estava ele, com seus 13 anos de pé, com a Bíblia nas mãos, falando com clareza e firmeza. Irmãos, eu era uma criança que não podia andar, não podia falar, mas Deus me deu uma nova vida. Não foi medicina, não foi homem algum, foi o poder de Jesus. As lágrimas começaram a cair antes mesmo que ele terminasse a primeira frase. A mãe de Lucas, irmã Mara, estava sentada na primeira fileira, com as mãos tremendo de emoção. Ela se lembrava de cada noite em que, depois de colocar os outros filhos para dormir, ficava ajoelhada no quarto, chorando e clamando, Senhor, o Senhor vê a minha dor? O Senhor ouve o meu clamor? Havia noites em que o cansaço era tanto que ela mal conseguia formar as palavras, mas o Espírito intercedia por ela com gemidos inexprimíveis. E Deus ouviu. Não no tempo dela, não da maneira que ela imaginava, mas ouviu. E agiu. O pai de Lucas e irmão Paulo era um homem de poucas palavras, mas de uma fé inabalável. Ele trabalhava o dia todo como pedreiro e à noite, antes de dormir, lia a palavra para a família. Mesmo quando os relatórios médicos chegavam com mais más notícias, ele apenas dizia, Deus é maior. Não era uma frase de consolo vazio, era uma declaração de guerra. Ele não aceitava o veredicto dos homens como final. E quando Lucas começou a dar os primeiros sinais de melhora, foi ele quem levou o filho nos braços até a igreja e disse aos irmãos, vamos orar até ver a glória de Deus. Os cultos na congregação se tornaram um campo de batalha espiritual. Não eram orações frias repetidas por obrigação. Eram clamores que vinham do fundo da alma. As irmãs se reuniam em círculos chorando e intercedendo. Os irmãos impunham as mãos sobre Lucas, invocando o nome de Jesus com autoridade. Havia noites em que o menino chorava durante as orações, como se estivesse em uma luta invisível, mas a igreja não desistia. Eles sabiam que a vitória já estava garantida no Calvário, só faltava manifestar-se. Um domingo à tarde, durante um culto de oração, algo mudou. Lucas, que até então só conseguia balbuciar algumas sílabas, de repente falou com clareza, mamãe, água. Foi como um raio no meio da congregação. A irmã Mara quase desmaiou. Os irmãos começaram a louvar a Deus em alta voz. Não era uma palavra qualquer, era a prova de que Deus estava agindo. A partir daquele dia, as melhoras vieram como uma enxurrada.
Primeiro foram palavras soltas, depois frases curtas, até que em poucos meses, ele já conseguia se comunicar quase como qualquer criança da sua idade. Mas a cura não foi só na fala. Os espasmos que o faziam cair no chão sem aviso desapareceram. Os olhos que antes pareciam perdidos ganharam um brilho de entendimento. Ele começou a reconhecer as pessoas, a responder quando chamavam seu nome, a demonstrar carinho. Os médicos que antes davam sentenças de limitação, agora olhavam os exames com espanto. Isso não tem explicação científica, disse um deles. E a irmã Mara, com um sorriso sereno, respondeu: para Deus, não há coisa impossível. Um dos momentos mais marcantes foi quando Lucas, pela primeira vez, subiu sozinho os degraus do púlpito. Era um domingo de manhã, e a igreja estava lotada. Ele seguiu devagar, com as mãos trêmulas, mas determinado. Quando chegou lá em cima, virou-se para a congregação e disse, com uma voz que parecia sair do céu: Jesus me ama. Ele não esqueceu de mim. Não havia orgulho naquelas palavras, apenas gratidão pura. E naquele instante muitos corações foram quebrantados. Homens fortes choraram. Mulheres caíram de joelhos. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse confirmando: eu estou aqui. Eu ainda opero milagres. A vida de Lucas depois da cura não foi um mar de rosas, porque a vida cristã nunca é. Ele ainda enfrentava desafios, ainda tinha limitações, mas agora tinha algo que nenhum médico poderia dar: uma fé inquebrantável. Ele orava antes das refeições. Ele pedia para ir à igreja todos os domingos. Ele falava de Jesus para as crianças da escola, mesmo quando alguns zombavam. Sua mãe costumava dizer: meu filho não foi curado para ser um troféu, mas para ser uma testemunha. E ele cumpria esse chamado com uma simplicidade que envergonhava até os mais instruídos. Uma vez, uma irmã da igreja, desanimada por causa de uma doença crônica, aproximou-se de Lucas após o culto e perguntou: como você consegue ter tanta fé, menino? Ele olhou para ela com aqueles olhos cheios de luz e respondeu: porque eu sei que Jesus não mentiu. Ele disse que estaria comigo todos os dias, e ele está. Aquela irmã saiu dali diferente. Não porque Lucas tivesse dado uma grande explicação teológica, mas porque ela viu, na vida daquele menino, a prova de que Deus cumpre sua palavra. Os pais de Lucas nunca esqueceram de onde Deus os tirou. Eles não se esqueceram das noites de choro, das contas médicas que não podiam pagar, das vezes em que o desânimo bateu a porta. Mas também não se esqueceram de como Deus proveu. Como irmãos anônimos deixavam envelopes com dinheiro no banco da igreja para ajudá-los. Como uma irmã, sem que eles pedissem, apareceu com roupas e comida. Como o pastor, em um dia de extrema necessidade, chegou com um saco de mantimentos e disse: Deus me mandou trazer isto para vocês. Eles aprenderam que a providência de Deus não vem só em milagres espetaculares, mas também nas pequenas coisas, nas mãos estendidas dos servos fiéis. Hoje, Lucas já é um jovem. Ele ajuda na limpeza da igreja, distribui hinos e às vezes, quando o pastor permite, lê um versículo no púlpito. Ele não é perfeito, ninguém é. Tem dias em que a timidez o domina, dias em que as palavras não saem como ele gostaria. Mas ele sabe que não precisa ser perfeito para ser usado por Deus. Basta ser disponível. E isso ele é. Uma vez, durante uma reunião de oração, um irmão novo na fé perguntou: como eu sei que Deus vai me ouvir? Lucas, que estava sentado ao lado, respondeu sem hesitar: porque ele ouviu a mim. E se ouviu a mim que não valia nada, vai ouvir você também. Aquela resposta simples foi como um martelo no coração daquele irmão. Ele entendeu pela primeira vez que a graça de Deus não é para os que merecem, mas para os que creem. A família de Lucas não gosta de falar muito sobre o passado, não por vergonha, mas porque o presente é tão cheio da presença de Deus que o sofrimento antigo parece pequeno. Porém, eles nunca deixam de testemunhar, porque sabem que há alguém em algum lugar que está passando pela mesma dor que eles passaram. Alguém que recebe um diagnóstico sem esperança. Alguém que chora sozinho à noite, achando que Deus se esqueceu. Eles querem que essas pessoas saibam: Deus não se esquece. Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos. Em um culto recente, Lucas foi chamado para dar seu testemunho novamente. Dessa vez, ele falou por mais tempo. Contou como, quando era pequeno, não entendia as orações, mas sentia uma paz quando os irmãos oravam por ele. Falou de como, mesmo sem saber ler, ele ouvia a palavra de Deus sendo lida em casa e algo dentro dele respondia. Falou de como, hoje, ele lê a Bíblia sozinho e sente o mesmo espírito que o sustentou naqueles dias difíceis. E então, com a voz embargada, ele disse: se você está passando por algo que parece sem saída, não desista. Deus não desistiu de mim. Ele não vai desistir de você. Quando ele terminou, o pastor se levantou e disse: irmãos, este não é apenas o testemunho de um jovem.
É a prova de que Deus ainda faz o que fez nos dias dos apóstolos. Não precisamos de sinais extravagantes, precisamos de um coração que creia. Lucas não foi curado porque seus pais eram especiais, ou porque a igreja era perfeita. Ele foi curado porque Deus é bom, e Ele é bom o tempo todo. A congregação ficou em silêncio por alguns instantes. Depois começaram a se levantar um por um para orar. Alguns com lágrimas, outros com mãos erguidas, todos com um só clamor: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque no fim das contas não é sobre a cura em si, é sobre o Deus que cura. Não é sobre o milagre, é sobre aquele que opera milagres. E quando nós, como Lucas, aprendemos a confiar nele, descobrimos que a maior bênção não é a ausência de problemas, mas a presença constante do nosso Salvador. Que este testemunho não seja apenas lido, mas vivido. Que cada um de nós, independentemente da luta que enfrentamos, possamos dizer com a mesma certeza de Lucas: Jesus me curou. Ele pode curar você também. Porque a mesma fé que moveu montanhas nos dias da Bíblia é a mesma fé que opera hoje. Basta crer. Basta entregar. Basta confiar que no tempo certo, Deus fará todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Que Deus abençoe a todos que lerem estas palavras. Que Ele renove a esperança dos que estão fracos, fortaleça os joelhos dos que estão a ponto de cair e encha os corações dos que estão vazios com a certeza de que para Ele não há impossíveis. Que cada lar seja um altar, cada joelho dobrado um ato de guerra, e cada lágrimas derramada uma semente de milagre. Porque o nosso Deus é fiel, e Ele nunca falha. Amém. A noite daquele culto não terminou quando as luzes da igreja se apagaram. Para muitos foi apenas o começo de uma jornada mais profunda com Deus. Enquanto as famílias se despediam no pátio, ainda ecoavam os louvores e as orações que haviam subido ao céu como incenso. Alguns irmãos mais idosos, aqueles que já tinham visto muitas batalhas espirituais, se aproximavam dos pais de Lucas com olhos brilhantes e voz trêmula de emoção. Irmão, irmã, nós oramos tanto por esse menino. Deus ouviu as nossas súplicas, diziam, apertando suas mãos com força, como se quisessem transmitir através daquele gesto todo o amor que sentiam. A mãe de Lucas, ainda com os olhos inchados de chorar, abraçava cada um que se aproximava. Não foi só por nós, irmão. Foi por cada um que intercedeu. Deus usou as orações de vocês para trazer essa vitória, respondia, enquanto o pai, com a voz firme mas emocionada, acrescentava: isso não é o fim. É só o começo. Agora nós temos que viver de uma maneira que glorifique a Deus por esta misericórdia. E era verdade. Porque uma cura não é um troféu para ser guardado na prateleira, mas uma responsabilidade para ser vivida em santidade. Dentro da igreja, enquanto os últimos irmãos recolhiam seus pertences, uma jovem irmã, que havia ficado em silêncio durante todo o culto, se aproximou do banco onde Lucas estava sentado. Ela se chamava Mariana, tinha 19 anos e carregava no coração uma dor que poucos conheciam. Há 3 anos, os médicos haviam diagnosticado sua irmã mais nova com a mesma síndrome de Lucas. As noites em claro, as consultas intermináveis, as orações que pareciam não ter resposta, tudo isso havia deixado marcas profundas em sua alma. Mas naquela noite, ao ver Lucas correndo pelos corredores da igreja, rindo como qualquer criança da sua idade, algo dentro dela se quebrou. Não de desespero, mas de esperança. Irmão Lucas, ela chamou-o ajoelhando-se ao lado dele. O menino, que antes mal conseguia balbuciar algumas palavras, olhou para ela com um sorriso largo e respondeu: Jesus me curou. Aquelas 3 palavras foram como uma espada afiada que cortou as dúvidas que Mariana carregava. Ela abraçou Lucas com força, e as lágrimas que havia segurado por tanto tempo finalmente caíram. Eu também quero crer assim, ela sussurrou, mais para si mesma do que para o menino. E foi então que a mãe de Lucas, percebendo a dor naquela jovem, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Minha filha, Deus não faz acepção de pessoas. O que ele fez por Lucas, ele pode fazer por sua irmã. Mas você tem que persistir, tem que orar até que a resposta venha. E foi o que Mariana fez. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, ela reuniu sua família no quarto da irmãzinha. Não foram orações bonitas, cheias de palavras rebuscadas. Foram clamores, gemidos, súplicas que vinham do mais profundo do seu ser. Senhor, o Senhor curou Lucas. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se o Senhor abriu os olhos dele, pode abrir os da minha irmã também. Sua mãe, que já havia perdido quase toda a esperança, se ajoelhou ao seu lado e começou a chorar. Deus, eu não tenho mais forças, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode. E assim, entre lágrimas e fé, elas entregaram aquela situação nas mãos do Pai. Os dias que se seguiram não foram fáceis.
A irmã de Mariana ainda não falava, ainda não andava como as outras crianças. Mas algo havia mudado no coração daquela família. Antes eles oravam com desespero, como se Deus fosse um último recurso. Agora oravam com confiança, como quem sabe que está falando com um pai que ouve. Mariana começou a jejuar uma vez por semana, dedicando aquele tempo apenas à oração. Ela lia a palavra e se apegava às promessas. Pedi e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Não era uma fé cega, mas uma fé fundamentada na certeza de que Deus é bom e que Ele se agrada daqueles que o buscam. Enquanto isso, na congregação, o testemunho de Lucas havia acendido uma chama. Outros irmãos que carregavam fardos pesados começaram a se levantar. Um casal que há anos lutava contra a infertilidade se apresentou diante da igreja pedindo oração. Um jovem que estava preso nas drogas há quase uma década, e que havia voltado para a igreja arrasado, se ajoelhou no altar e chorou como uma criança, pedindo perdão e libertação. Um irmão que havia perdido o emprego e estava prestes a perder também a casa, levantou as mãos e declarou: Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor vai me sustentar. E Deus começou a agir. Não da maneira que eles esperavam, nem no tempo que eles desejavam, mas de uma forma que só Ele poderia fazer. O casal que não podia ter filhos recebeu a notícia de que a esposa estava grávida após anos de tratamentos e decepções. O jovem que lutava contra as drogas encontrou forças para se levantar e, com o apoio dos irmãos, começou um processo de restauração. O irmão desempregado recebeu uma ligação inesperada de um antigo patrão, oferecendo-lhe um trabalho melhor do que o anterior. Não eram coincidências. Eram respostas. Respostas a orações feitas com fé, com lágrimas, com persistência. Mas nem todas as histórias tinham um final imediato. A irmã de Mariana ainda não havia sido curada. Os médicos continuavam dizendo que não havia esperança. Mas Mariana não desistiu. Ela lembrava das palavras que a mãe de Lucas lhe havia dito: persista. Ore até que a resposta venha. E foi o que ela fez. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ela entrava no quarto da irmã, colocava a mão em sua cabeça e orava: Senhor, eu não sei quando, eu não sei como, mas eu creio que o Senhor vai curar minha irmã. Enquanto isso, eu vou louvar ao Senhor pela vitória que ainda não vejo, mas que eu sei que vai chegar. E então, numa tarde comum, enquanto Mariana ajudava a irmã a se sentar na cama, algo inesperado aconteceu. A menina, que nunca havia pronunciado uma palavra clara, olhou para ela e disse: Mãe. Era só uma sílaba, mas foi suficiente para fazer Mariana cair de joelhos. Mãe. A irmã repetia, como se estivesse testando sua própria voz. A mãe, que estava na cozinha, ouviu o barulho e correu para o quarto. Ao ver a cena, ela também se ajoelhou e as três, Mariana, a mãe e a irmã, choraram juntas, agradecendo a Deus por aquele pequeno, mas poderoso milagre. Não foi uma cura instantânea como a de Lucas. Não foi um milagre que mudou tudo de uma hora para outra. Mas foi um sinal de que Deus estava ouvindo, um sinal de que Ele estava agindo. E aquele man se tornou a âncora da fé daquela família. Porque às vezes Deus não muda a situação de uma vez, mas Ele nos dá sinais pelo caminho para nos lembrar que Ele está conosco. Enquanto isso, Lucas continuava a crescer em saúde e em graça. Seus pais não deixaram que a cura o tornasse orgulhoso ou negligente. Pelo contrário, eles o ensinavam todos os dias a agradecer a Deus por cada respiro, por cada passo, por cada palavra. Antes de dormir, Lucas orava: Senhor Jesus, obrigado por me curar. Ajuda o Senhor a curar mais pessoas. Amém. Simples, mas profundo. Porque a gratidão é o solo onde a fé continua a crescer. E a igreja também crescia. Não em números, mas em fé. Os irmãos aprendiam que os milagres não são para nos tornar famosos, mas para nos tornar mais humildes. Não são para nos dar conforto, mas para nos dar coragem para confiar em Deus em meio às tempestades. Porque a vida cristã não é uma estrada sem pedras, mas uma jornada onde, em cada pedra, nós aprendemos a depender mais do Senhor. Um domingo, alguns meses depois, um irmão que havia se afastado da igreja há anos apareceu no culto. Ele estava visivelmente abalado. Ao final da reunião, ele se aproximou do pastor e, com a voz quebrada, contou sua história. Havia perdido tudo. O emprego, a família, a saúde. Chegou a pensar em tirar a própria vida. Mas na noite anterior, enquanto assistia a um culto pela internet, ouviu o testemunho de Lucas. Aquilo me tocou, ele disse. Se Deus pode curar aquele menino, Ele pode me restaurar também. E ali, naquele momento, ele se ajoelhou e entregou sua vida novamente nas mãos de Deus. Não demorou muito para que aquele irmão começasse a ver a mão de Deus agindo em sua vida. Um amigo da igreja lhe ofereceu um quarto para morar.
Outro irmão o ajudou a conseguir um trabalho temporário. E aos poucos, ele foi se reconstruindo. Não porque as coisas voltaram a ser como antes, mas porque ele aprendeu que, com Deus, até as cinzas podem se tornar algo bonito. Enquanto isso, a irmã de Mariana continuava a melhorar. Devagar, mas com firmeza. Ela começou a dizer mais palavras, a dar pequenos passos sozinha. Os médicos ficavam surpresos porque não havia explicação científica para aquela melhora. Mas a família sabia. Era Deus. Era a mesma mão que havia tocado Lucas, agora trabalhando de maneira diferente, mas com o mesmo poder. E assim a congregação aprendia uma lição preciosa, que Deus não opera da mesma forma em todas as vidas, mas que Ele opera em cada vida de acordo com a sua perfeita vontade. Alguns recebem a cura instantânea, outros recebem a força para suportar a doença. Alguns veem o milagre hoje, outros precisam esperar, mas em todos os casos, Deus está presente. E isso é suficiente. Porque a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar naquele que tem todas as respostas. Não é sobre ver o milagre antes de crer, mas crer mesmo quando não vemos. E quando nós, como Lucas, como Mariana, como aquele irmão que voltou para a igreja, aprendemos a depositar nossa confiança totalmente em Deus, descobrimos que Ele nunca nos deixa. Mesmo quando o caminho é longo. Mesmo quando a batalha é dura. Mesmo quando as lágrimas molham nosso travesseiro à noite. E é por isso que até hoje, quando Lucas é perguntado sobre sua cura, ele não fala sobre médicos, sobre terapias ou sobre sorte. Ele simplesmente sorri e diz: Jesus me curou. Porque no fim das contas não são os métodos humanos que trazem a vitória. É a mão de Deus. É a sua graça. É o seu amor que nunca falha. Que este testemunho não seja apenas uma história para ser contada, mas um convite para que cada um de nós a viva em nossa própria jornada. Que possamos, como aqueles irmãos na congregação, aprender a orar com fé, a esperar com paciência e a agradecer com um coração sincero. Porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E Ele ainda opera milagres. Não porque nós somos dignos, mas porque Ele é bom. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é misericordioso. Que cada lar seja um lugar de oração. Que cada joelho dobrado seja um ato de adoração. Que cada lágrima derramada seja regada com a esperança de que Deus está ouvindo. E que quando a resposta vier, seja ela a cura, a força ou a paz, possamos, como Lucas, testificar com alegria: Jesus me curou. Ele pode curar você também. Porque a mesma fé que moveu montanhas nos dias de Jesus é a mesma fé que move montanhas hoje. Basta crer. Basta entregar. Basta confiar que no tempo certo, Deus fará todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Que Deus abençoe a cada um que ler estas palavras. Que Ele renove as forças dos cansados, acenda a fé dos que estão desanimados e encha os corações dos que estão quebrantados com a certeza de que para Ele não há causa impossível. Que cada um de nós possa viver de tal maneira que, ao olharmos para trás, possamos ver não apenas as bênçãos recebidas, mas, acima de tudo, a fidelidade de um Deus que nunca nos abandonou. Amém. E amém.